Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 248. O erro da deusa do amor. Olhando para o homem que mostrava uma atitude indiferente e neutra, o sorriso da deusa se alargou um pouco. Ela ficou tentada a usar seu feitiço para ver como o homem reagiria, mas segurou esses sentimentos brincalhões por respeito a um amigo dela. Primeira pergunta. Victor olhou para a mulher e esperou pela pergunta dela, mas por dentro ele estava: Kairas, Kira, tanto faz, você vai demorar? Depressa, depressa. Ligue para a mulher e diga a ela a informação. Para que ela possa dizer a mim e a mim para sairmos deste lugar. Por que você atacou aquele homem? Ponto. O cérebro de Victor pareceu entrar em curto-circuito e parar de funcionar. Pensando que ele havia entendido errado, a mulher falou em um tom mais alto e mais fácil de entender. Minha primeira pergunta é: por que você atacou aquele homem? Ponto. Victor continuou em silêncio. Para ser honesto, ele esperava que a mulher fizesse uma pergunta mais pessoal. Ele definitivamente não esperava esse tipo de pergunta da mulher, mas de forma alguma ele estava triste com isso. É simples, ele insultou meu mestre na minha frente. Ele falou em um tom frio. Você sabe quem ele é? Ela perguntou em um tom curioso. Isso não importa. Victor fecha o punho, e os símbolos mágicos em sua luva começam a brilhar intensamente. Não importa quem ele é, não importa de que buraco ele saiu, insultando meu mestre na minha frente, há apenas um destino. O sorriso de Victor cresceu. Distorcido, morte. Afrodite arregalou os olhos, seus olhos levemente rosados, enquanto ela parecia estar vendo algo além da compreensão de meros mortais. Gole. A mulher visivelmente engoliu em seco e cruzou as pernas sensualmente enquanto ajustava sua postura e dizia: entendo. Suas pernas pareciam estar tremendo um pouco. Só para que você saiba, aquele homem era Belial, um dos 72 duques demônios do inferno. Victor não entendia por que ela estava dizendo isso. E o inferno realmente existe. Agora que ele estava prestando mais atenção, ele podia entender essa informação. Apóstrofo. Se deuses existem, então o inferno deveria existir, certo? Ele sentiu que era meio óbvio. Vendo que Victor estava pensando profundamente, ela acrescentou: não ligue para a hierarquia do inferno. Aquele lugar é uma bagunça total, e, no final, os seres mais importantes são os 2 reis do inferno. Os 72 duques são apenas demônios poderosos que se chamam duques para crescer seus egos um pouco. No quadro geral, eles não são importantes. Ponto. Mas os 72 duques comandam centenas e milhares de demônios, e acho que é por isso que eles se chamam duques. Afrodite estava pensando, e então ela disse: quem se importa? Ponto. Essa mulher gosta de falar, né? Victor não pode deixar de pensar enquanto permanece em silêncio. Um silêncio constrangedor caiu sobre o local, e a deusa social olhou para o homem com um olhar irritado. Por que você está tão quieto? Essa é a sua segunda pergunta. O olhar da mulher se estreitou um pouco, e seu humor ficou um pouco ruim. Diga-me por que você está tão cauteloso com a minha presença. Essa é a minha segunda pergunta. Victor olhou nos olhos rosados da mulher e falou em um tom seco e brutalmente honesto: eu odeio o fato de que você pode me transformar em um cachorro com tesão a qualquer momento. Ela abriu um pequeno sorriso. Eu odeio o fato de que sua existência me lembra minhas esposas, e mais importante. O humor de Afrodite de repente ficou azedo quando ela ouviu a palavra esposa. Estou lidando com uma deusa, tenho que ser cauteloso. Os olhos rosados de Afrodite pareceram brilhar por alguns segundos, e ela disse: as 2 primeiras são verdadeiras, mas a última é mentira. Ponto. Os olhos de Victor se estreitaram um pouco. Ele não mentiu, mas também não disse toda a verdade. Se vou especificar o que ele disse, ele apenas omitiu algumas informações, e isso não é mentira. É inútil mentir para mim. Pela primeira vez, descobri que odeio lidar com oponentes como você. Desta vez, ele falou a verdade. Afrodite não entendeu. Oponentes que podem manipular a vontade do indivíduo em um piscar de olhos são os mais problemáticos. Essa foi a opinião honesta de Victor. Ele não teve tantos problemas até agora porque sua resistência natural como rei da noite o impediu de ser manipulado, mas contra seres que são a personificação de um conceito de que a resistência é inútil. Afrodite estreitou os olhos quando assumiu uma expressão irritada, descansou a cabeça na mão e falou: eu não entendo.
Por que você está me tratando como um adversário? Acabamos de nos conhecer. Victor ficou em silêncio. Afrodite pareceu pensar por um tempo, e então ela falou com uma cara de escárnio. Eu entendi agora. Você ouviu falar de mim, hein? A expressão facial de Victor não mudou, pois ele permaneceu em estado neutro e em alerta. Provavelmente, de alguma mulher. Você deve ter ouvido os rumores de mim e estava desconfiado disso. Ser cauteloso ao encontrar um deus é bastante comum. Afrodite entendeu isso, mas este homem, ele já parecia vir para este lugar com um preconceito pré-estabelecido. Ele já havia marcado a mulher como perigosa por causa de informações que recebeu de outro indivíduo. Afrodite poderia facilmente entender isso, considerando que não era a primeira vez que isso acontecia em sua longa existência. Isso aconteceu muitas vezes, e deuses que nem a conheciam pessoalmente já vinham visitá-la com um pensamento pré-estabelecido em suas mentes. Eu não sou seu inimigo, Alucard. Ela falou em um tom neutro. Isso não é para você decidir. É sim. Por quê? Seus olhos começaram a brilhar rosa quando uma estranha pressão começou a deixar seu corpo, e uma aura rosa começou a se espalhar ao redor dela. Victor sentiu o mundo cair em cima dele. Se eu decidisse que você é meu inimigo, você nem pisaria neste lugar. Craque, craque. O chão ao redor de Victor começou a quebrar. Mas mesmo que ele estivesse sentindo a aura da deusa, isso não o afetou. Por quê? É um pouco mais fraco que Scatache. Ele jogou a mulher para perto de Scatache, e ela não parecia estar usando toda a sua força. Ela é forte. Normalmente, isso colocaria um sorriso no rosto de Victor, mas algo estranho começou a acontecer no corpo de Victor. Seu corpo começou a ficar quente, a barraca começou a ser armada e ele começou a ficar excitado. Quando essa informação foi registrada em sua cabeça, sem perder mais tempo, ele imediatamente fez um movimento. Ele cria uma estaca de gelo e perfura sua cabeça. A deusa foi pega de surpresa. E então seu corpo caiu no chão. Ponto. Afrodite olhou para isso com uma expressão incrédula. Ela tirou a pressão dele e olhou para o corpo com um olhar neutro. Honestamente, ela só queria que ele entendesse que ela não era sua inimiga, mas como isso aconteceu. As mãos de Victor deram sinal de vida, e assim que sua regeneração começou a fazer efeito, ele se levantou e olhou para a mulher com olhos escuros como um buraco negro. Seu humor estava pior agora, mas mesmo nesse estado, ele não tinha feito nada ainda. Ele veio aqui com um objetivo em mente, e ele não tinha esquecido. Olhando para o olhar do homem na frente dela, Afrodite entendeu que ela apertou os botões errados se, antes, o homem tinha sido cauteloso e com um preconceito em mente sobre ela. Agora, ele se tornou totalmente hostil, e ela pode entender claramente que a razão pela qual ele não fez nada foi que ele precisava das informações que ela poderia oferecer. TSK, irritante. Agora, até Afrodite estava irritada. Ela não queria que as coisas acabassem assim, e ela não gostava do jeito que aquele homem estava olhando para ela. Percebendo o silêncio no local, ela disse, próxima pergunta. Ponto. Victor estala um pouco o pescoço e continua, observando a mulher com um olhar morto e um olhar frio. O que você acha de mim agora? Ela estava um pouco curiosa. Nada. Eu preciso de algo, e você tem esse algo. Quando eu conseguir esse algo, eu terei ido embora, apenas isso. Nada mais e nada menos. Ele falou a verdade diante da pergunta de Afrodite. A mulher perguntou, o que ele pensa dela agora, e esses foram seus pensamentos honestos. Afrodite sentiu que era verdade, mas ao mesmo tempo, havia uma pequena mentira. Ponto. 1. Ela toca sua bochecha com o dedo, e assume uma expressão fofa. E se eu me recusar a dar o que você quer? Victor estreitou os olhos um pouco, mas logo respondeu, nada vai acontecer. Eu vou embora. Victor estava cansado de lidar com essa mulher problemática. Se ela não lhe desse o que ele queria, ele simplesmente iria embora. Ele não iria implorar ou algo assim, e ele apenas tentaria descobrir o que aconteceu de outra maneira. No final, havia várias opções para ele, e ele apenas escolheu visitar essa mulher porque era a opção mais rápida. Um silêncio caiu sobre o lugar. Esse silêncio durou alguns minutos, algo pelo qual Victor estava muito grato, já que não queria mais falar com a mulher. De repente, o toque do telefone começa a ser ouvido. Afrodite pega seu celular e o coloca no ouvido. Desta vez, Victor tentou ouvir a conversa deles, mas por algum motivo, ele não conseguiu ouvir nada mesmo com seus sentidos. Eu vejo.
Ok, obrigado, Queiros. De nada. O homem desliga o telefone. Afrodite continua olhando para Victor e diz: o rei dos vampiros, Vlad Drácula Tepes, fechou seu mundo. Ninguém pode entrar e ninguém pode sair. Vlad. Os olhos de buraco negro de Victor brilharam com uma faísca de cor vermelho sangue. Ao mesmo tempo em que ele fechou a passagem para seu mundo, ele também alterou o tempo do Rouxinol. Aparentemente, aquele lugar está com o tempo mais lento agora. Ele jogou seu longo cabelo rosa para trás e falou em um tom impressionado. O poder desse clã é certamente invejável. Ele fez algo que só deuses como Cronos podem fazer. Ela parou de falar quando viu que Victor já estava longe. Ei! Ela se levanta de onde estava. Obrigado pela informação, Deus Afrodite. Victor disse enquanto caminhava em direção à saída. Sua mãe sempre o ensinou a ser educado com quem te ajuda, mesmo que você não suporte a existência dessa pessoa. É apenas como a sociedade funciona. Victor abre a porta e a fecha. Ponto. Fez-se um silêncio no local, e logo a mulher sentou-se na cadeira. Suspiro. Ela suspirou visivelmente, uma expressão melancólica aparecendo no rosto da mulher. É difícil tentar se dar bem com alguém que está na defensiva desde o início. Eu também não deveria ter feito isso. Só piorou. Ela estava refletindo sobre o que tinha feito. Ao contrário de outras pessoas, ela queria se dar bem com o homem, não no sentido sexual. Quer dizer, se possível, também no sentido sexual, mas esse não é o ponto. O homem era filho de seu único amigo no mundo humano, então ela queria se dar bem com ele. Bem, pelo menos. Paguei minha dívida com você, Ana. Apóstrofo. Sinto que na minha outra forma, terei mais chances do que nesta forma. Ela pensou enquanto seu corpo começava a mudar lentamente. Seu longo cabelo rosa desaparece, o corpo divino que pode ser descrito como perfeito torna-se mais normal no que diz respeito aos gostos da deusa da beleza. E então foi vista uma mulher de longos cabelos loiros, com corpo curvilíneo. Vou visitar minha amiga, faz alguns meses que não a vejo. Ela pensou quando a luz rosa cobriu seu corpo e ela desapareceu. Ponto. Do lado de fora da casa de Afrodite, Victor encontra alguém, um homem alto e musculoso com cabelos dourados que claramente foram tingidos da maneira errada. Ele parecia qualquer bandido, mas Victor sabia quem ele era. Ele está vivo, hein? Victor estreitou os olhos quando percebeu que não era tão fácil matar um demônio. Victor dá um passo e aparece na frente do homem ao tocar o ombro do homem, pedaço de merda. Belial, Duque do Inferno, um dos grandes 72 demônios que comandam a coisa toda. O. Victor assumiu um sorriso gentil que estava mais vazio do que sua carteira nos dias de hoje. Eu, Conde Alucard, venho aqui e te digo. Você é um homem de sorte. É. A deusa da beleza, Afrodite. Acabei de dizer que ela gosta de você, não é incrível? O que? Belial assumiu uma expressão de incredulidade, e quando estava prestes a dizer algo, Victor disse, sim, sim. Acredite em mim, eu nunca minto. Ela me disse em um tom alto e claro. Eu gosto daquele demônio, não posso ficar com você. O cérebro de Belial pareceu parar de funcionar, e ele continuou ouvindo Victor. Dói-me ser rejeitado pela deusa da beleza, mas você sabe, na vida de um homem, a rejeição é um símbolo de perseverança. Então não vou me preocupar, e vou procurar outra deusa da beleza. Ele fez uma expressão desapontada. Mas... Victor colocou a outra mão no ombro de Belial. Estou torcendo por você. Os olhos de Victor brilharam vermelhos. Sangue, dê seu amor à deusa da beleza. Ela vai te amar em troca. O corpo de Belial tremeu um pouco enquanto seus olhos perderam vida por alguns segundos, mas rapidamente se recuperaram. Sério? Ela realmente disse isso sobre mim? Belial estava incrédulo. Claro, eu nunca minto. Victor abriu um sorriso honesto. TSK, não consigo controlá-lo. Mas pelo menos, coloquei uma sugestão no cérebro desse filho da puta. Victor, solta o ombro de Belial e diz, estou torcendo por você, Budi. Vai conquiste a milf mais velha do mundo. Eu vou. Ele começou a ficar animado. Victor assente, satisfeito, e vira as costas para o homem e caminha um pouco, enquanto seu corpo começa a ser coberto por um raio. Rumble, rumble. Como se fosse um foguete dourado, ele dispara para o céu. Ele olha um pouco para a mansão da deusa e pensa, espero nunca mais voltar a este lugar me dá nojo.
Quando Victor sentiu aquele poder rosa entrando em seu corpo, ele sentiu todo o seu corpo rejeitar aquela energia. Foi nojento, foi horrível, e ele sentiu vontade de vomitar. Ele preferia morrer a sentir aquela energia novamente. E principalmente, ele odiava ver suas esposas naquela mulher. Só de pensar nisso, todo o seu coração escurece, e ele sente vontade de apagar esse aborrecimento. Se vou colocar em palavras o que Victor está sentindo agora, é basicamente a mesma coisa que Violette e as meninas sentem quando veem Victor com outra mulher que não conhecem. Um ódio profundo. Esqueça, Victor. Eu não vou mais ver essa deusa de qualquer maneira. Não era hora de pensar, preciso ver Ruby. Chegando a uma altura considerável, ele muda de direção para outro lugar. Boron, boron, boron. Sons de explosão sônica foram ouvidos por toda parte. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 249. Alucard se tornou um especialista em causar caos. Alucard, você ainda é um ser irritante, como sempre. Olhando para o rosto do lacaio, de repente, a risada de Victor foi ouvida em todos os lugares. Era uma risada muito diferente do seu habitual, era mais louca. Não que sua risada já não fosse louco o suficiente, mas algo parecia mais mal. Pelo menos essa foi a impressão de Saz e Violette. Veias começaram a aparecer no rosto do lacaio, e era bastante óbvio que ele estava furioso. Victor parou de rir e falou com um grande sorriso no rosto. Parece que você ainda não resolveu o seu problema, não é? E de quem você acha que é culpa? Por sua causa, eu me tornei impotente. PFF. Pepe quase caiu na gargalhada, mas ela se conteve. O demônio olhava para quem estava rindo dele, mas Victor segurava o rosto do Mignon. Oh! Victor apertou um pouco o rosto do lacaio para impedi-lo de olhar para outro lugar. Eu me pergunto se eu sou realmente o culpado por isso. Claro que você está. Se não fosse por você, Afrodite não teria me amaldiçoado impotente. Deusa Afrodite, a deusa do amor e da beleza física, mas ela também tem mais uma divindade. A deusa do sexo. Uma das deusas mais adoradas na Grécia Antiga. Agora, o que isso tem a ver com o problema de Belial? É simples. Assim como o amor e a beleza física, ela é a personificação do sexo, ou seja, ela pode controlar todos os aspectos da relação sexual. E isso significa que ela pode amaldiçoar qualquer ser para não ter desejos sexuais, tornando-o impotente para a vida. E foi isso que aconteceu com Belial. Ele se tornou um eunuco. O diabo incomodou tanto a deusa que a mulher não aguentou mais e tirou a masculinidade do homem. Ponto. Que deusa terrível. Victor fez uma cara de desdém. Quem disse que isso é problema meu? Os olhos de Belial ficaram escuros como a noite. Obviamente, ele não gostou nada da resposta de Victor. Uma pressão maligna começou a sair do corpo do lacaio. Era o poder bruto de Belial, mas infelizmente, o lacaio não era capaz de manter tanto poder, e o corpo do demônio menor estava se entregando. Não só me deixando assim, mas também interferindo nos assuntos do inferno. A voz de Belial começou a ficar distorcida. Eu não esqueci desse incidente, Alucard. Você interferiu muito no inferno, e essa dívida será paga. Skatashi e Natasia estreitaram os olhos quando ouviram a palavra dívida. Eles sabem que os demônios levam os contratos muito a sério, e para Belial estar dizendo isso, Victor deve ter feito um contrato com algum demônio. E ele quebrou esse contrato. Perguntas começaram a surgir na cabeça das 2 mulheres mais velhas, mas elas não tinham respostas. Oh! Um grande demônio aterrorizando uma garotinha, é isso que você chama de dívida? Os olhos de Victor brilharam vermelho sangue. Há 6 meses, na percepção de Victor, ele estava andando pela Grécia procurando uma maneira de invadir Nightingale, e se deparou com a cena de um demônio perseguindo uma garotinha. Apesar de ser um vampiro e ter uma moral questionável, ele só é assim para quem o ataca, então ele não ignoraria essa cena se pudesse intervir. E foi isso que ele fez, ele interveio, e isso o colocou em apuros. Ao salvar aquela garotinha, você colocou um alvo enorme nas costas dela, nosso rei não vai gostar nada disso. Eu não dou a mínima. Seu rei pode ir sentar no colo de Zeus, aposto que ele gostaria. Ele abriu um sorriso significativo. Eleanor, Lacus e Siena abriram a boca em choque. Este homem, ele realmente tem um talento especial para fazer inimigos, hein? Agora está até colocando os Zeus no meio. Você.
Belial parecia que ia dizer alguma coisa, mas Victor começou a apertar a cabeça do Minion com mais força. Ei! O sorriso de Victor cresceu. Belial sentiu um mau pressentimento sobre aquele sorriso. Desde que nos conhecemos há 6 meses na Grécia, sempre me perguntei algo. Victor olhou para Kaguya. Kaguya acena com a cabeça e tira algo de suas sombras. Era a cabeça de um ser inteiramente vermelho. Precisamente, a cabeça de um demônio. Victor pegou a cabeça do demônio e mostrou para Belial. Belial arregalou os olhos quando viu aquela cabeça. Toda sua aura desapareceu, e um humor monótono desceu ao seu redor. Seu sorriso cresceu amplamente. Os demônios podem chorar? Alucard. Craque, craque, craque. Apenas com sua voz, ele parecia distorcer todo o espaço ao seu redor de sua fúria. Este homem não só o deixou impotente e atrapalhou os planos de seu rei, que consequentemente a responsabilidade recaiu sobre Belial, e para piorar as coisas, ele fez isso. Ele matou seu herdeiro. Pepe se escondeu atrás das irmãs. Procurei muito, tive que visitar uma dúzia de bruxas especializadas em sua raça, mas consegui encontrá-lo. E sem surpresa, assim como seu pai, ele era um pedaço de merda. Você vai pagar por isso. Blá blá blá. A pressão em torno de Belial parecia crescer ainda mais. Desde o momento em que interferi em seus planos na Grécia, eu sabia que isso aconteceria. Apenas ataquei primeiro. Victor limpa o ouvido e abre um pequeno sorriso, assim como meu mestre me ensinou. Ataque primeiro e pergunte depois. Todas as mulheres olharam para Skatashi. Eu não ensinei isso. Ela fez uma cara confusa. Todos apenas olharam para a mulher com um olhar seco. Claramente, ninguém acreditou nela. Guerra, é inevitável. Sons de ossos quebrando foram ouvidos por toda parte. Te vejo no inferno, filho da puta. Rachadura. Victor esmagou a cabeça do lacaio e toda a pressão de Belial desapareceu. Como se uma criatura sobrenatural tivesse cortado o som do lugar, um silêncio desconfortável caiu ao redor deles. As mulheres ficavam olhando para Victor. Vários pensamentos passavam por suas cabeças, mas o principal era, ele se tornou mais cruel. E isso era inevitável. Estar longe de suas esposas por 1 ano fez com que ele perdesse suas algemas, e a única que o mantinha são era Ruby, mas a mulher não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, e ela precisava treinar também. Assim como Victor treinou o ano todo sem parar, Ruby fez o mesmo. Mas, nas raras vezes que Victor saía para algum lugar, Ruby não estava lá. Ou seja, ele estava sozinho, e um Alucard sozinho nunca é uma coisa boa para outros indivíduos. Sério. Ele causou mais caos do que Violette e Sasa juntos. Ruby olhou para Victor silenciosamente enquanto várias emoções passavam por seu coração agora. Quando Victor disse, vou fazer uma caminhada noturna, Ruby sabia que alguém ia morrer naquela noite. E ele sempre fazia isso quando se cansava de treinar sozinho. Ele pegaria suas empregadas e iria a algum lugar. Como se a morte andasse ao luar, ele pegou suas empregadas e causou caos por onde passou. Ironicamente, as únicas pessoas que ele matou foram as pessoas que ele achava ruins, e como parte da moralidade de Victor ainda é de um ser humano normal, os que morreram eram geralmente criminosos, estupradores e vampiros que atacavam os fracos. No sentido literal, ele era como um anti-herói que andava apenas à noite. Embora seus métodos fossem sangrentos. E antes que ela percebesse, Roberta também fazia parte das empregadas do grupo. Pelo que Victor explicou a ela, Roberta queria se vingar dos deuses, e como Victor provocava a deusa Afrodite, na percepção de Roberta, a mulher queria se juntar a ele. Ruby não sabe os detalhes exatos sobre a vingança de Roberta, pois Victor não contou os detalhes. Ele disse que era algo pessoal para a mulher, e ela contaria a Ruby se quisesse. Não era como se ele estivesse mantendo isso em segredo. Ele apenas respeitou os desejos de sua nova empregada. Natália. A mulher se assustou quando foi chamada de repente por Victor. Venha pra cá. Sim. Ela se sentiu um pouco envergonhada por estar gaguejando, mas era inevitável, já que ela não esperava que o homem a chamasse de repente. Victor diz algo no ouvido de Natalia, abra um portão nestas coordenadas. A mulher sentiu um arrepio na espinha quando ouviu a voz de Victor bem ao lado dela. Mas aquele calafrio rapidamente se transformou em um calafrio quando ela sentiu o olhar de várias mulheres sobre ela. Quando Victor terminou de explicar as coordenadas,
A mulher arregalou os olhos. Isso vai consumir quase toda a minha energia. Você não pode fazer isso. Victor perguntou em um tom neutro. Eu posso, mas não sou como meu pai que tem muita energia. Esse lugar é bem protegido. Abrir um grande portal é literalmente impossível sozinho. Natalia julgou missão impossível. Não estou pedindo para você abrir um portal do meu tamanho. Estou dizendo para você abrir um portal desse tamanho. Victor levantou a cabeça do demônio. Natalia olhou para a cabeça do demônio. Ah! Nesse caso, é possível. É apenas um pequeno buraco. Os protetores daquele lugar não devem notar. Bom, agora. Faça isso. Ok, Kaguya me deu esse item. Kaguya abriu um pouco os olhos e perguntou. Você realmente vai fazer isso? Sim. Mestre. A reação dos demônios será a pior possível. Fazer isso é basicamente declarar guerra contra a facção do Rei Diablo. Eu não dou a mínima. Os olhos de Victor brilharam perigosamente. As meninas se sentiram estranhas quando viram a atitude de Victor. Normalmente ele não lutaria com o homem. Afinal, ele gosta de lutar. Victor, por que você está fazendo isso? Skatashi perguntou curiosa. Ela não sabia o que ele ia fazer, mas pela reação de Kaguya, vai ser algo que pode causar uma guerra. Victor olha para Skatashi. Belial e seus subordinados não têm meu respeito. Para mim, eles são os piores seres que existem, e seu líder entrou em conflito comigo, então vou eliminá-lo. Ele fez uma cara de desgosto a se lembrar da visão do que o pedaço de merda que ele estava segurando fez com o mundo humano. Este pedaço de merda tinha um gosto peculiar por crianças, e quando ele terminou de fazer suas coisas, ele se banhou no sangue delas. Isso não é mais uma luta. Isso é uma guerra, e farei de tudo para eliminar meu inimigo. Demônios podem vir ao mundo humano e possuir um corpo humano, o que significa que eles podem usar esse método para prejudicar os parentes e conhecidos de Victor. Ele sabe disso, e por causa disso, seus amigos estão sempre sob constante proteção do vampiro de Violette e das bruxas sombrias que Esther recrutou em um certo incidente no passado. Você parece entender o significado da guerra. Skatashi estreitou os olhos. Eu não entendo. Eu não experimentei isso pessoalmente. Victor foi honesto, sabe quão cruel é a guerra, mas só sabe disso pelos ensinamentos que aprendeu na escola. Ele não experimentou pessoalmente como Skatashi. Mas eu entendo que não posso ser o que sou se for para a guerra. Ponto. Isso é verdade. Skatashi não tinha mais nada a dizer. Victor olhou para Kaguya e estendeu a mão. Suspiro. Se o mestre é tão determinado, não é dever de uma empregada ficar no seu caminho. Kaguya estende a mão. Um poder sombrio aparece em suas mãos e logo esse poder desaparece. E na mão de Kaguya estava um pequeno cubo dourado. Isso é. Eleanor arregalou os olhos. Como você conseguiu isso? Eu comprei isso. Victor falou enquanto pegava o item e o colocava na boca do demônio. Como? Este item só existe no meu território, e não há bruxas lá. Eleanor parecia bastante preocupada. Eu não sei. Acabei de comprar de uma bruxa. E foi barato. Não se engane, crianças, apesar de dizer que era barato. O número chega facilmente a 7 dígitos, e isso é apenas uma unidade. Eleanor abriu a boca como ela não podia acreditar na besteira que ela estava ouvindo. Eleanor, explique o que é isso. Violette falou com Eleanor. Eleanor ficou em silêncio enquanto parecia estar pensando em várias coisas. Eleanor. Ela chamou a mulher novamente. Deixe em paz. Deve ter sido um choque para ela. Ruby falou. Você sabe o que é isso? Perguntou Violeta. Está claro. Victor abriu um sorriso. O que é isso? Sasa também perguntou. Uma bomba. Ponto. As duas mulheres ficaram em silêncio. Minha filha, você deve explicar em detalhes. Que tal o pequeno fato de que esta é uma bomba feita de materiais de monstros? E que seu raio de explosão pode facilmente destruir uma cidade. Skatashi falou. Ah! Eu esqueci de explicar isso. Ruby abriu um sorriso inocente. Uma bomba criada com material de monstros. Sasa olhou para a mãe. É uma longa história. Ela estava com preguiça de explicar. Uma veia surge na cabeça de Sasa. Resume em 30 palavras. Hugo. Mais tarde. Entendo. Agora entendo por que Eleanor está tão chocada. Violette falou, e então seus olhos se arregalaram. Espere. Não me diga. Ela olhou para Victor, que queimou completamente a carne da cabeça do demônio e a deixou praticamente irreconhecível.
enquanto esmagava a cabeça do demônio, e logo uma bola preta foi criada. Onde você quer que o portal apareça? No topo do castelo de Belial. Ponto. Você é louco. Eu chamo isso de táticas militares. Os generais do Zewa ficariam orgulhosos de mim. Respondeu Victor. Ponto. Até as respostas dele melhoraram. Natalia se sentiu estranho agora. Agora faça isso. Sim, sim. Maria aponta a mão para frente e logo surge um pequeno portal. Victor respira fundo, várias vezes, testando, 2. Cada vez que ele falava, sua voz ficava mais grossa. Logo ele grita, eu, Beelzebu, declaro guerra a Belial. Um silêncio mortal caiu ao redor deles. Seu filho da puta, você vai pagar por comer minha esposa. Victor faz um movimento com a mão e joga a bola preta no portal. 3 segundos se passam e todos ouvem, Boron, seguido pela risada maníaca de Victor. A.A.L. riu alto enquanto batia palmas, parecendo muito satisfeito com o que fez. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você